Então, bom dia, bem-vindos à Complexidade, aula 29. Hoje, obrigado por terem vindo mais cedo. Surgiu um negócio aí que eu não consegui separar. Então, hoje temos 3 apresentações. Estamos chegando ao fim, né? Temos 3 apresentações e na próxima aula, terça-feira, mais 2. Eu acho que já mais 3 na próxima aula, aí vai cobrir todo mundo. Então, hoje nós temos o João Pedro vai apresentar sobre Peer Effects, a Maíra sobre linguagem como um sistema complexo e a Júlia sobre Revolução Francesa. Correto? E aí, o Márcio, na terça-feira, sobre talento versus sorte, e Sofia sobre a emergência de consenso. E aí, eu acho que isso é todo mundo, o Gabriel. Oi, professor. Hoje eu ainda vou te mandar o artigo que eu escolhi. Como ele não era dentro daqueles que você sugeriu, eu quero ver se você aprova ele. Tá bom. Então, fica para terça-feira esses 3 outros. Então vamos começar. Pode ser essa ordem aqui, o João Pedro primeiro, e depois a Maíra, depois a Júlia. Deixa eu liberar aqui. Ok. Estão vendo aí a apresentação? Tá certo. Então tá. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar um artigo que faz uma aplicação de redes sociais para estudar a influência de colegas no uso de maconha entre adolescentes, fazendo essa análise para diferentes tipos de amizades. Os autores são todos trabalham na RAND Corporation e são ou cientistas comportamentais ou sociólogos com interesse em uso de substâncias e saúde. Daí, qual a motivação desse artigo? O uso de substância se você quer prever o uso de substâncias de um adolescente, um dos preditores mais fortes para isso se os amigos dele usam ou não a referida substância. Só que a evidência para maconha ela é inconsistente. Não tem muitos estudos sobre esse assunto, e os que têm apontam para direções diferentes, então a evidência é meio mista. E aí a justificativa para isso talvez seja que esse tipo de comportamento diferente de, por exemplo, usar álcool ou cigarro, é mais confidencial, é mais secreto devido à ilegalidade da maconha, pelo menos na época do estudo. Então, isso acaba acontecendo em contextos sociais particulares, não sendo reportado por todo mundo, e você acaba não adotando esse comportamento com qualquer tipo de pessoa. Mesmo que o que se observa é que os adolescentes são motivados a adotarem comportamentos de pessoas que elas querem se tornar amigas, talvez isso não seja válido para a maconha por conta desse fator da ilegalidade. Elas podem ter medo de serem pegas, serem descobertas, enfim. Então, esses fatores podem estar contribuindo para essa inconsistência, e aí existem umas características específicas da amizade que vão talvez explicar essa influência dos amigos no uso desse tipo de substância. Então, o que os autores hipotetizam é que tem 3 características das amizades que vão influenciar aí esse tipo de comportamento. A primeira delas seria a amizade próxima, no sentido, aqui a definição utilizada é de amizade recíproca, porque nos dados usados, os estudantes, eles fizeram nomeações de amizades, e aí, por exemplo, a amizade vai ser recíproca se eu nomeei você e você me nomeou como sendo seu amigo. Então, a gente é um amigo recíproco, e aí, nesse sentido, eles definem isso como uma amizade próxima.
E até mesmo eles hipotetizam que amizades próximas, nesse tipo de adoção desse tipo de comportamento arriscado, talvez seja mais importante do que amizades desejadas, por conta daquele fator da ilegalidade, de você ter medo, enfim. Aí, a segunda característica das amizades é a importância, a popularidade delas. Então, aqui ela é medida pelo número de nomeações que você recebeu de outros amigos. E, por fim, é popularidade relativa, que é a diferença na popularidade minha e sua. Se eu recebi, sei lá, 15 e você recebeu 10, então a minha popularidade relativa a você é de 5. E aí uma das hipóteses também é que os autores apontam é que o status social dos amigos importa, né, para influenciar o uso de maconha entre adolescentes, até porque isso é baseado em teoria e estudos empíricos de aprendizado social, onde você adotar comportamentos de pessoas mais importantes ou influentes pode ser uma estratégia para você acabar ganhando status social. E os dados que eles utilizaram, então, foram dessa National Longitudinal Study of Adolescent Health, que é uma pesquisa que acontece nos Estados Unidos em várias ondas, para avaliar aí a saúde dos adolescentes. E aí eles usaram os dados da primeira e da segunda onda, de 1995 e 1996. Não sei porque eles têm ondas mais recentes, tipo em 2010 e o artigo é de 2014, não sei porque eles não pegaram as mais recentes, mas enfim. Nesse estudo, os adolescentes, eles nomearam, eles eram pedidos para nomear até cinco melhores amigos e até 5 melhores amigas deles. Aí foi assim que eles conseguiram montar a rede de amizades, né? E aí eles também responderam várias outras coisas relacionadas à saúde, dentre elas quantas vezes eles tinham usado maconha no mês anterior ao questionário. Então, eles pegaram 2 escolas só da amostra, da pesquisa, porque elas tinham dados os dados estavam mais completos, enfim. E aí foram 2 escolas, uma mais etnicamente heterogênea, em uma área metropolitana, e a outra mais homogênea em uma cidade média, no sentido que essa heterogeneidade, no sentido de diversidade racial ou étnica. Na primeira escola, a maioria dos alunos, você não tinha tipo um padrão, tinha uma diversidade maior. Já na segunda, quase que 100% dos alunos eram brancos. Aí até aqui também na educação dos pais, você observa uma maior heterogeneidade, que já na segunda os pais eram mais educados. Enfim, e também na segunda escola, aquela dos meninos brancos, eles usavam mais maconha do que na primeira. E aí os estudantes, eles são do segundo e terceiro ano do ensino médio, estavam no segundo ano em 95 e no terceiro em 96, e esse é o número da amostra, 1.612 pessoas. Daí as medidas que eles usaram foram aquelas, para a popularidade foi o número de nomeações, diferentes de popularidade, aquelas que eu falei. E aí, para fazer um controle, eles adotaram aqui gênero, série, raça e grau de escolaridade dos pais. Daí, qual foi o método utilizado pelos autores para fazer essa análise? Existe um método que se chama Stochastic Actor-Based Models, que é usado para analisar qual a evolução de redes. Que aqui a gente tem a rede de amizades e uma rede do uso de maconha. Então, esse tipo de modelagem assume que os atores fazem decisões sobre relacionamentos e mudanças de comportamento dado o estado inteiro da rede, usando dados longitudinais. Aí, as variáveis a variável dependente nesses modelos é um comportamento específico que é ser estudado, que nesse caso é o uso de maconha. E aí, o que acontece é que a rede, nesse caso as amizades, elas vão afetar a dinâmica desse comportamento, mas, ao mesmo tempo, o comportamento
ele influencia a dinâmica da rede de amizades. Então, você tem aí uma coevolução da rede e do comportamento, porque você ser amigo de alguém influencia o uso de maconha daquela pessoa, só que ela usar maconha ou não influencia a amizade entre vocês. Então, o que se assume é que nessa rede os atores são os nós, né? São os estudantes, e eles têm um papel importante em mudar as relações com os outros atores, que nesse caso seriam os amigos deles, né? Então, tipo, a relação seria, se você está ligado a outro ator, seria uma relação de amizade. E aí esse tipo de modelo ele dá uma boa representação, né, da dependência estocástica da criação e talvez terminação de amizades nessas diferentes relações aí na rede. E aí esses modelos também permitem testar hipóteses sobre essa tendência de criar ou de acabar com essas relações de amizade, no caso, né, estimando parâmetros que medem a força dessas relações enquanto que se controla por outras tendências. E aí, o software que eles usaram foi esse RCN aqui, o R é porque ele é um programa, um pacote que foi feito para o R, e Siena significa Simulation Investigation for Empirical Network Analysis. E aí eles utilizaram métodos momentos para estimar os parâmetros. Daí, quais foram os resultados? Primeiro, para a dinâmica de amizades, as amizades foram previstas a partir de algumas características estruturais da rede. Aqui, a gente vê aqui. Tipo, você tinha uma tendência muito grande de se observar amizades recíprocas. Tipo, você nomeava alguém e alguém te nomeava também. São esse reciprocity aqui. E também de você ter amizades recíprocas, uma tendência de você se tornar amigo dos seus amigos, que é medido por esse transitive triplets aqui. Uma amizade transitiva seria, tipo, se eu sou amigo do fulano e o fulano é amigo do Beltrano, a gente vai formar um triângulo se eu for amigo do Beltrano também. Então, isso é uma amizade transitiva. E aí também tiveram efeitos, os atributos também impactaram a tendência dos alunos na dinâmica de amizades. Na escola 1, você tinha uma tendência maior a escolher amigos do mesmo gênero, da sua mesma raça, da mesma série. E esse Great Eagle aqui, esse Eagle significa o efeito da variável na tendência de nomear amigos. Então, como ele é negativo, isso significa que alunos de séries mais altas faziam menos nomeações. Já esse Great Alter aqui, o alter significa a tendência, o efeito da variável na tendência de receber nomeações. Como ela é positiva, isso significa que alunos de séries mais altas, tipo do terceiro ano, recebiam mais nomeações de amizade. Então, na escola 1, você tinha esse efeito aqui, os alunos de séries mais altas recebiam mais nomeações, mas nomeavam menos pessoas como amigos. Talvez porque eles fossem mais seletivos com a amizade. E da mesma forma que, com relação à educação dos pais, os alunos com pais mais educados recebiam mais nomeações, mas nomeavam menos pessoas. Então, talvez seja porque, eu não sei se eles são mais excluídos ou se porque eles são mais seletivos com a amizade. Tipo, eles tendem a ser mais criteriosos. Aqui já para a escola 2, o único efeito significativo aqui, que são os em negrito, observado foi de nomear pessoas, de se escolher amigos que eram só da sua mesma série. E aí, ao mesmo tempo, na dinâmica de amizades, teve uns parâmetros medindo a influência do uso de maconha para determinar as amizades. E aí, a gente vê que na escola 2, Marijuana Use Alter, alunos que usavam mais maconha tinham tendência a receber mais nomeações de amizade. E aí, já para as duas escolas, você observava que os alunos tendiam a escolher amigos que tinham um uso de maconha similar ao seu.
Agora, qual que é o próximo? Opa. Agora, com relação ao uso de maconha, a dinâmica do uso de maconha, na escola 2, o que se observou foi que alunos de séries mais avançadas tendiam a ter um uso de maconha mais forte. E na escola 1, alunos cujos pais eram mais educados tendiam a ter um consumo menor de maconha. Daí, eles também tentaram medir o efeito direto da influência dos seus amigos sobre o seu uso de maconha, só que não teve nenhum efeito estatisticamente significante, aí aqui não tem nada. Daí, para tentar medir essa influência dos seus amigos no seu uso de maconha, eles fizeram a interação entre aquelas 3 características de interesse das amizades, que era reciprocidade, popularidade e diferença de popularidade. Então, aqui, para a reciprocidade, o que foi observado é que, na escola 1, os alunos tendiam a adotar o comportamento de uso de maconha daqueles amigos que eram mais próximos, daqueles amigos que eram próximos a eles, ou seja, das amizades recíprocas. Já na escola 2, o que se notou foi que, no lugar de reciprocidade, os alunos buscavam adotar esse comportamento, tipo, imitar o comportamento de colegas que fossem mais populares. E não necessariamente precisava ser uma amizade recíproca. Ele podia nomear o fulaninho que era popular, mas o fulaninho podia não ter nomeado ele, só que o que se tendia era a adotar esse tipo de o comportamento desses estudantes mais populares, que então eram mais influentes. Daí, já com relação à diferença de popularidade, não houve nenhum efeito estatisticamente significante. Aí, por fim, o que se conclui assim desse estudo, do paper, é que as características estruturais propostas pelos autores, pelo menos para a reciprocidade e popularidade, elas importam para moldar a influência de seus amigos no seu uso de maconha, só que esse processo ele varia de acordo com o contexto da escola. Então, se você está em uma escola maior, que é mais diversa, primeiro, para se escolher, para se formar amizades, o que se observa é que você tende a procurar pessoas mais parecidas com você, no que tange a série, ou então ao gênero e a raça. E aí você também acaba observando um efeito de socialização desse tipo de comportamento mais ligado a amizades mais próximas, talvez por conta daquele peso da ilegalidade. Tipo, você só vai querer se sujeitar a esse tipo de comportamento se você tiver com alguém que você confia mais. Agora, o que se observou para uma escola menor e mais coesa, onde todo mundo é parecido, que não tem algo que seja muito determinante para você formar suas amizades, mas no quesito de você adotar um certo tipo de comportamento, nesse caso de usar maconha, você busca copiar os alunos mais populares. Então, eles têm mais influência em disseminar esse tipo de comportamento, e isso pode acabar sendo interpretado como uma estratégia dos alunos menos populares de tentarem ganhar status social ao se ter alguma coisa compartilhado com um fulaninho que é mais popular. Então, é isso. Ok, obrigado. Alguém tem alguma questão sobre esse trabalho? O trabalho tem a ver com o que a gente está fazendo, porque, assim, ele é sobre a natureza social das nossas escolhas, né? Que é uma coisa que economia, tipo, é muito pobre, geralmente. Economia, a gente interage com o sistema de preços. E se você falar isso para o economista vai falar, não, se eu quiser, eu ponho ser popular na função utilidade. Eu posso ter minha função utilidade, é função de consumo de vários produtos, mas aí eu ponho ali
popularidade na função de utilidade, e dá para fazer assim, mas é fraco, né? Não é muito bom. As coisas, ser popular, a socialidade é muito mais interessante do que isso. Então, nesse sentido, que esse tipo de trabalho é interessante. E tem isso para a obesidade e para várias outras coisas, né? Eu já vi isso. Tem um famoso que se seus amigos engordam, você tende a engordar também. Mas, agora, eu achei o trabalho... assim, tinha umas fraquezas muito grandes. Primeiro, 2 escolas. Pois é. Se uma das questões... Eles tinham 16 escolas Sim. Mas escolheram 2. Então... Eu também não sei porque eles não pegaram as amostras mais recentes, porque esses dados, eles têm... Tipo, a última vez que ele foi conduzido foi em 2016, mas o paper é de 2014, só que também antes tinha 2012, 2010, então, não sei, eles podiam ter feito uma amostra maior. Porque pode ter assim, e 2 escolas bem diferentes. Aí, o ideal seria ter várias escolas e meio que controlar por alguns efeitos fixos das escolas, de alguma forma. Além disso, o que me pareceu assim também eles estão olhando o uso de maconha, mas assim, eu acredito, certamente essas escolhas nossas dependem. A gente pensa assim, desde que música eu vou gostar, que roupa eu vou usar, que ideologia eu vou ter, até pesquisadores, assim, se eu vou ser um heterodoxo, qualquer outra coisa, a gente faz isso meio que querendo ser popular, ou já prevendo estrategicamente, a gente vai ser aceito aqui, vai se distanciar de outros que a gente quer se distanciar. Mas quando eles fazem só sobre maconha, aí, sabe, tem muitas outras coisas, porque, assim, álcool, por exemplo. Então, será que álcool é um substituto ou um complemento ao uso de maconha? E deve ter álcool lá também, né? Então, e vale ser vegano, por exemplo. Então, eu não fiquei muito convencido com o resultado do trabalho. Eu achei que podia, sei lá. Eu também acho que eles nem informaram como que é o modelo que eles rodaram, tipo, eles nem dão, sei lá, uma equação ou algo assim, e que eu fiquei meio confuso até para, tipo, interpretar os parâmetros, porque não é igual uma equação, uma regressão que você faz com, sei lá, mínimos quadrados, que você consegue interpretar, tipo, o parâmetro 3, então se você aumenta a reciprocidade em 1, você vai aumentar a variável dependente em 3, não é assim. Tipo, eu tentei, eu pesquisei, assim, sobre esse tipo de modelagem para ver como que interpretava os parâmetros, mas eu nem consegui achar nada. Tanto que, tipo, eles só no paper, eles só falam que ele é estatístico, positivo, então ele é relevante para análise. Mas não sei se tem alguma diferença. Sei lá, nesse aqui que cadê? Tem um que é pequenininho, tipo, esse menos 0,15, quantas, será que ele é 10 vezes menos relevante do que esse, que é 1,5? Não dá para entender, não consegui saber direito o peso assim, dos parâmetros no modelo. E outra coisa que eu esperaria que em algum momento eles deviam dizer que eles reconhecem que esse tipo de dado é difícil porque as pessoas não vão ser sinceras sempre. E eu esperava que eles tivessem assim, mas no nosso caso a gente teve uma situação especial, sei lá, e aí alguma razão pela qual a gente devia acreditar nessas pessoas, mas não teve nada assim, né? Algum experimento. Deve ser muito difícil fazer esse tipo de coisa, você aprovar, eles falaram que eles aprovaram no Ethics Board, né? Eu sei que eu tive um aluno ano passado, fez doutorado, ele fez uma pesquisa, um experimento, a gente fez em alunos de introdução à economia. Ele foi lá, aplicou um experimento e sobre corrupção, onde eles deixavam eles roubarem e tinha um jeito de saber se eles estavam roubando mesmo sem realmente saber. E para aprovar isso na UNB foi muito difícil, levou 6 meses lá na comissão de ética e tudo. Então, imagina chegar numa escola secundária e falar que você quer fazer perguntas sobre o uso, uma pesquisa sobre o uso de maconha. Então, realmente não é fácil. Então, tá bom. Vamos passar para a segunda, então. Maíra e linguagem.
Oi, gente, boa tarde. Eu resolvi apresentar a linguagem como um sistema adaptativo complexo e faz parte de um livro sobre esse tema, pelo que eu entendi, esse artigo, e ele tem 10 escritores. E para motivar um pouco a discussão e ambientar esse tipo de discussão hoje em dia, trouxe uma questão polêmica para vocês pensarem durante a apresentação e embasarem assim, a opinião de vocês, que é a linguagem neutra. Então, para quem não sabe, a linguagem neutra não binária tem um propósito de incluir a todas as pessoas e apresenta propostas para alterar o idioma, e aqui entra, por exemplo, as novas grafias de palavras como amigos e todos. Os maiores defensores dessas mudanças são ativistas do movimento feminista e LGBTQIA+, que vem na nossa língua uma ferramenta a mais para perpetuar a desigualdade. Então, só para vocês refletirem um pouco, porque essa é uma questão polêmica, tem muitas opiniões, e o artigo pode embasar um pouco a discussão desse tipo de tema. Então, iniciando a discussão, os autores começam o texto dizendo que a linguagem tem uma função social e ela também é mudada pela interação humana. E é basicamente isso que eles vão explicar durante o texto. Os padrões de uso da linguagem afetam como ela é adquirida, estruturada e organizada, e isso vai mudar com o passar do tempo. Só que esse processo de adquirir, usar e mudar a linguagem não é independente, mas parte de um mesmo sistema. E é proposto no artigo que esse sistema é um sistema adaptativo complexo. Seria um sistema radicalmente diferente do sistema estático dos princípios gramaticais, por exemplo. E teria algumas características desse sistema. Primeiro, que ele seria composto por múltiplos agentes, os falantes, interagindo entre si. Depois, que ele seria adaptativo. As interações passadas e presentes alimentariam o comportamento futuro. Ele também... O comportamento do falante é consequência das motivações sociais dele, e as estruturas da linguagem emergem de padrões relacionados de experiência, de interação social e de processos cognitivos. E qual seria a vantagem de ver a linguagem como um sistema adaptativo complexo? Eles falam que isso permite uma explicação unificada de fenômenos linguísticos que parecem, à primeira vista, não relacionados como propriedades de um único sistema. E quais seriam esses fenômenos? Seriam a variação da organização linguística, a mudança contínua nas comunidades de fala, a emergência de irregularidades gramaticais a partir da interação dos agentes que usam a linguagem e transições devidas a processos não lineares. Vamos ver agora linguagem e interação social, qual é a relação entre eles. Independente de outras funções da linguagem, ela é um nível de comunicação entre indivíduos. Isso sugere que a evolução da linguagem não pode ser vista fora de um contexto social. O papel da linguagem seria fundamental, então, na cultura e na sociedade humana, e é por meio dela que o conhecimento cultural é transmitido, elaborado e reformado com o passar do tempo. Eles explicam que a interação social se dá por meio de ações conjuntas. E o que seriam ações conjuntas? Seriam ações individuais com a intenção de realizar uma atividade planejada em conjunto, como, por exemplo, mover um piano. E essas ações conjuntas que caracterizam a interação social, elas têm que ser coordenadas, e aí que entra a linguagem. A linguagem entra como para coordenar essas ações conjuntas. Só que as fragilidades desse modelo são vistas, são percebidas quando a gente vê que nem sempre a gente fala alguma coisa e alguém entende, ou, por exemplo, quando alguém fala uma coisa, nem sempre a gente entende. E por que isso acontece? Eles dão duas explicações. A primeira delas é que a gente não pode ler a mente de outra pessoa, e a segunda delas é que o falante escolhe as palavras e as construções, ou seja, as convenções linguísticas que ele vai usar, com base no uso prévio dessas convenções e situações anteriores que são semelhantes à situação que ele está vivendo no presente. E o ouvinte vai fazer a mesma coisa, só que nem sempre o conhecimento do ouvinte dos usos anteriores dessas convenções gramaticais, linguísticas, não é a mesma do falante. Agora, eles também introduzem o conceito de gramática baseada no uso, pelo qual a organização da linguagem é baseada na experiência com a linguagem. O que isso significa? Que ao invés de ser um conjunto de regras e estruturas que são apenas indiretamente relacionadas à experiência com a linguagem, os autores veem a gramática como uma rede construída a partir do uso da linguagem. A evidência do impacto do uso na linguagem na organização cognitiva inclui os fatos que os usuários da linguagem conhecem construções que são convencionalizadas e de que a frequência do uso tem impacto na estrutura. Eu já vou dar exemplos de como isso funciona. Então, por exemplo, os falantes não escolhem entre todas as combinações possíveis antes de falar alguma coisa, como a gente imaginaria. Mas existem maneiras convencionais de expressar certas ideias. Então, um falante de inglês nativo, por exemplo, falaria I want to marry you, mas não falaria I want to marry with you ou I desire you to become married to me.
ele não falaria isso. Então, a única forma desses padrões, dessas maneiras convencionais de expressar certas ideias existirem, é se os falantes estivessem registrando ocorrências de palavras juntas e rastreando o contexto que elas são usadas. E ele também fala sobre como as mudanças históricas na linguagem também apontam para um uso que modela a gramática. Eles dizem que itens que são usados juntos se fundem, e é por isso que, por exemplo, surgiram contrações como I'm no lugar de I am no inglês. Aí eles falam como a mudança da linguagem é um processo evolutivo cultural, e a evolução acontece em 2 níveis, de replicação e de seleção. Acontece a replicação, mas com erros cumulativos que vieram da mutação e recombinação, e dessa forma a variação é gerada. Já a seleção acontece quando a replicação acontece mais para um caso do que para outro caso, o que pode gerar fixação do primeiro caso e extinção do segundo. Esse processo evolucionário acontece todas as vezes que abrimos a boca para falar, e algumas estruturas, palavras, sons são replicados diferentemente de outros a depender da situação e do interlocutor. E é por isso que o contexto social da interação levou à queda e à ascensão de formas linguísticas associadas a valores sociais dos falantes. Que é o caso mesmo de uma justificativa para o uso da linguagem neutra, por exemplo, né? Que seria a extinção de valores sociais que condicionariam a uma linguagem considerada machista ou repressora. Agora, as características da linguagem como um sistema adaptativo complexo. Para começar, a linguagem tem 2 níveis de existência, o nível individual e o nível comunitário. E ela emerge desses 2 níveis distintos, mas são interdependentes. O nível individual ele é chamado de idioleto, que significa os hábitos de fala particulares de uma pessoa, que uma pessoa tem. E o idioleto emerge do uso da linguagem individual por meio da interação social com outros indivíduos na linguagem comunitária. Já a linguagem comunitária emerge como resultado das interações entre os idioletos, ou seja, são interdependentes, ainda que sejam diferentes. A distinção e a conexão entre esses 2 níveis é uma característica comum em sistemas adaptativos complexos, como, por exemplo, os padrões no nível coletivo, como bandos de pasto, cardumes de peixes ou economias, eles não acontecem porque existe uma coordenação global entre os indivíduos. Eles acontecem porque o padrão global é emergente, resultante de interações locais de longo prazo entre os indivíduos. E a mudança da linguagem, que eu comentei antes, ela é observada no nível comunitário. Os mecanismos que impulsionam a mudança da linguagem, como a redução fonética, por exemplo, podem não estar em cada indivíduo da mesma forma e ao mesmo tempo. Os mecanismos sociais que levam à inovação nos primeiros estágios da mudança da linguagem não precisam estar ativos nos últimos estágios, porque os indivíduos podem adquirir mais tarde a inovação só por conta da frequência em que a inovação é utilizada. E o processo de mudança ele é complicado, entrelaçado com muitos fatores, e ele sugere modelagem por computador como uma possível forma de avaliar a dinâmica emergente. Outra característica é a diversidade intrínseca, que não há em sistemas adaptativos complexos um agente ideal representativo do sistema, como na economia em complexidade não existe um consumidor representativo individual, não há na linguagem um ouvinte ou um falante que seja ideal para o uso e desenvolvimento da linguagem. Cada idioleto é produto da exposição e experiência única de cada indivíduo. Outra característica é a dinâmica perpétua. Tanto a linguagem comunitária como os idioletos estão em constante mudança e reorganização. Línguas estão em constante fluxo e a mudança da linguagem é onipresente. Então, a linguagem evolui para longe do equilíbrio, como os sistemas complexos fazem. E ela é definida por regras dinâmicas, ao invés de forças projetadas para puxá-la para um equilíbrio estático. E o sistema aberto continua a mudar e se adaptar à medida que sua dinâmica é alimentada pela energia que entra no sistema, enquanto o sistema fechado se reduzirá a um estado estável e equilibrado. Outra característica é a adaptação a partir de fatores concorrentes. Todos os fatores interagem e se alimentam uns dos outros, mas são concorrentes, como, por exemplo, os falantes querem economia de palavras e brevidade, o que geraria redução fonológica, por exemplo. Mas os ouvintes, eles querem clareza, o que geraria a elaboração das estruturas quando você está falando. Então, a linguagem pode evoluir a partir desses fatores concorrentes, tanto para um compartilhamento altruísta de informações e para coordenação social, quanto para uma competição por relevância e por status. Outras características são a não linearidade e a transição de fases.
Então, em sistemas complexos, pequenas diferenças quantitativas podem levar a diferenças qualitativas, que seria uma transição de fase, e o exemplo que eles dão é a gramaticalização como resultado do uso da linguagem. Então, itens lexicais virariam itens gramaticais. Pelo que eu pesquisei, o que eu entendi por itens lexicais virando itens gramaticais é porque o significado lexical é aquele que é dado para palavras isoladamente. E o significado gramatical seria aquele dado para as estruturas. Então, seria como se itens em co-ocorrência, itens lexicais em co-ocorrências passassem a ter novos significados na estrutura gramatical. Outra característica é a sensibilidade e a dependência da estrutura social. Então, redes de sistemas complexos não são aleatórias. A estrutura interna e a conectividade podem ter um impacto na dinâmica do sistema. Interações linguísticas não ocorrem por meio de contatos aleatórios também, elas são limitadas por redes sociais. Então, a estrutura social do uso e da interação da linguagem tem um efeito crucial no processo de mudança da linguagem. Dessa forma, a estrutura social dos primeiros humanos deve ter desempenhado papéis importantes na origem e evolução da linguagem. E, por fim, a linguagem se adapta ao cérebro humano. A maneira pela qual a linguagem evolui como um sistema adaptativo complexo a curto prazo tem implicações profundas em como evolui no sentido biológico a longo prazo. Esses dois níveis de mudança são correlacionados. A linguagem é influenciada pelo cérebro, mas ajuda a mudar o cérebro a longo prazo. E essa coevolução por si só é um sistema complexo adaptativo. Como a linguagem é uma característica emergente das interações sociais humanas, como consequência, ela é fundamentalmente moldada pelas habilidades cognitivas que pré-existem. E como isso tem acontecido em todas as gerações de usuários da linguagem desde a origem, a linguagem é mais bem vista como uma forma de adaptação cultural à mente humana, em vez de um resultado da adaptação do cérebro para processar a gramática da linguagem. Na conclusão, eles comentam como experiência, cérebro, interação humana, sociedade, cultura estão todos entrelaçados de forma complexa na aquisição de linguagem. Apesar da falta de um governante para a linguagem, existem padrões em todo lugar ao invés de anarquia e caos. Que seriam esses padrões? Que não seriam determinados por Deus, nem pelos genes, nem pelo currículo escolar. Seriam, por exemplo, o léxico, a sintaxe, a semântica, o discurso e o gênero, por exemplo. E é isso do artigo que eu tinha para apresentar. Eu descobri que tem um modelo no NetLogo sobre linguagem, então se alguém se interessou, pode ver lá depois. É bem interessante, só que chega no equilíbrio muito rápido, aí tem que mover um pouco os parâmetros. E é isso. Ok, obrigado. Eu li esse trabalho hoje de manhã, eu achei extremamente difícil. E você fez um bom trabalho agora vendo você apresentando, eu vi muitas coisas que eu não entendi na hora, agora estou captando um pouquinho mais. O que eu acho que esse trabalho é o seguinte, é que lá no Santa Fé, uma coisa que eles fazem muito, eles têm essa ideia de que conhecimento é recombinação, então eles alguém propõe um tema, por exemplo, linguagem como um sistema complexo, aí eles juntam assim umas 10 pessoas bem diferentes, tem linguistas e semiólogos e economistas e físicos, aí eles se juntam lá, por isso que tem 10 autores, e aí ficam uma semana, 2 semanas lá e no final escrevem um relatório, isso aqui é. E esse aqui você meio que sente, e eles dizem assim, ó, isso às vezes funciona e às vezes dá insights muito legais e gera toda uma linha de pesquisa, e tem outras vezes que não dá certo, e essa é a natureza de pesquisa, assim, não, ao contrário do que CNPq e a ciência institucionalizada sempre dizem, ó, tá aqui uma bolsa, mas vai prestar contas, e é bom você ter alguma coisa para prestar contas no final, mas ciência não é assim, ciência você tem que errar muito para acertar. Então, por isso que o que eu acho que aconteceu foi isso. Esse tem bem jeitão de um relatório final, que à medida que eu lia ele, eu vi assim, esse pedaço aqui foi escrito por pessoas que entendem de cérebro, né, linguagem e cérebro. Esse outro foi escrito por pessoas que entendem de sistema complexo. Ele realmente tinha linguagem de sistemas complexos, por isso ficou bem heterogêneo o relatório final. Não sei se você sentiu isso também. Sim, com certeza. Eu também achei um pouco complicado. Teve partes que até que eu não apresentei, eles fazem uma análise de como funciona para pessoas que estão adquirindo a primeira língua e a segunda língua, só que eu não entendi muito bem o que significava.
Eu também. E isso certamente deve ter a ver com o cérebro, né? O cérebro, plasticidade e tudo. Eles não entraram em algumas coisas que eu esperava que eles fossem entrar. Tem um negócio de Noam Chomsky. Chomsky, a grande coisa do Chomsky, eu não sei, talvez alguém saiba, é uma coisa assim que é uma polêmica. Ele acha que existe uma gramática universal que todo ser humano tem. Ou ele acha que não existe. Eu não sei muito bem qual é a polêmica, mas é uma coisa assim, a gente já vem com o hardware todo pronto. Por exemplo, a gente entende que precisa ter um verbo, vai ter que ter um verbo em algum lugar na frase. Então, as línguas, por mais diferentes que tem que se encaixar nessa gramática universal. E tem outras pessoas que acham que não é isso, mas eles nem tocaram em nada assim. E eu sei que tem uma pesquisa muito grande com chimpanzés, o Tomazello, que eu até citei outro dia, comparando criancinhas com chimpanzés, a Frances DeWaal e a Jane Goodman, aquela famosa que tinha chimpanzés, tentando ensinar linguagens para chimpanzés, que é o nosso mais próximo de ser humano, é o chimpanzé geneticamente, e nunca conseguiram. Então, o que é um negócio de seres humanos? Eu sei, de novo, eu sei que seu gato é muito inteligente, que você consegue fazer ele levantar a pata, mas não é a mesma coisa. Linguagem nunca conseguiram fazer. Uma coisa interessante que eu achei eu gosto dessa ideia de linguagem com sistema complexo, é obviamente evolucionário. E uma coisa que eu gostei foi assim, essa ideia que é evolucionário e evolução não é linear, né? A evolução não é incremental, que está sempre acontecendo e incrementando. Às vezes não acontece nada por um tempão e depois vem um período de grande mudança, de grande evolução. Ou a explosão cambriana, por exemplo. E parece que a linguagem é assim. Então, várias e a coevolução. Eu vi uma outra coisa que eu vi hoje, assim, quando o ser humano, os nossos ancestrais deixaram de ficar em quatro patas, antes andavam com as mãos no chão ainda, isso livra as mãos, mas além disso você passa a ter o rosto ereto, em vez de estar com o rosto assim para frente, aí gera mudanças na laringe e permite todo novos sons serem atingidos. Então, está coevoluindo a genética com a linguagem e a linguagem com a genética. Então, eu acho que isso é bem mais complicado. E que eu saiba, não saiu nada dessa pesquisa deles, afinal. Né? Eu tava na esperança que fosse ter assim, um modelo final, mas eu acho que a razão é porque realmente é muito... É o que eles dizem, que está nessa conclusão aqui, né? Que é um monte de coisa coevoluindo, interagindo ao mesmo tempo. Só mais um comentário. Um dos autores é o John Holland. John Holland é assim, uma figura, ele morreu uns 4 anos atrás. Ele que inventou algoritmos genéticos. Então, ele é um dos caras grandes precursores de computação. E eu estava esperando o tempo todo que ele fosse fazer algum modelo computacional. Tem uma hora no texto que eles falam, o jeito de resolver isso é fazer um modelo computacional. Mas aí não fizeram, né? Acho que naquelas 2 semanas que eles estavam lá não deu para fazer isso. Mas é interessante saber que tem no NetLogo, depois eu vou dar uma olhada então, ver como é que é isso. Então tá bom, vamos lá, vamos para a terceira apresentação com a Júlia. Compartilhar a tela aqui um momento. Então, boa tarde a todos. O artigo que eu vou apresentar vai exatamente na linha do que a Maíra apresentou, que justamente eles vão fazer um estudo sobre a linguagem, né, sobre as palavras que foram usadas nos discursos do parlamento francês na época da Revolução Francesa, né. Nesse artigo, eles vão buscar encontrar como foi feito todo o processo de inovação que culminou na Revolução Francesa, que foi uma das
eles pontuam ela como sendo uma das grandes revoluções que teve, e que a partir dela, com os ideais que foram trazidos dela, que todas as outras revoluções no mundo, em outros lugares, se embasaram, né? Os ideais de liberdade, de igualdade. Mas, enfim, então eles procuram entender como é que aconteceu com a primeira, né? O que daquele sistema que tinha, como que se encaminhou para a inovação, né? De ideais tão contrários ao que eram vigentes, né? Então eles vão fazer essa análise, né, de como que o sistema produziu essa inovação para que se chegassem à Revolução Francesa, né? Então eles vão analisar a transcrição de 40 mil discursos que tiveram no parlamento francês, né, de mais de 1.000 palestrantes usando a teoria da informação. Justamente eles vão pegar tudo que foi dito nesses discursos, né, e se baseando, né, que esse papel que a linguística e que a retórica, ela retrata a passagem de informações, né? Eles até citam o termo heteroglossia no artigo, eles usam exatamente essa palavra para dizer que existem diferentes padrões de discurso existindo e competindo entre si, né? Porque no sistema social a gente tem pessoas que pensam diferentes, né? Grupos sociais diferentes, e num parlamento ou na sociedade mesmo, cada grupo ele tem um padrão de discurso, ele tem um discurso que ele vai reproduzir. Então, no sistema social a gente tem esses diferentes discursos, eles existindo entre si, né? E eles acreditam que se você notar mudanças no padrão desses discursos, você consegue identificar uma certa evolução, né? Sempre uma evolução entre aspas, porque não necessariamente as mudanças culturais serão melhores do que a outra, né? Não dá para a gente fazer essa certa classificação, né, de que uma coisa melhora, mas uma certa mudança de padrão, né, conforme os discursos vão mudando, conforme vão surgindo novos termos, conforme vão surgindo novas ideias, é aí que surge a inovação de padrão, a inovação de pensamento, e, no caso, as inovações que culminaram na mudança de paradigmas para que tivesse a Revolução Francesa, né, que rompeu completamente com o antigo sistema, né? Então, o palco onde ocorreu tudo isso, onde teve essas inovações de conceitos, de ideias e de pensamentos, foi o parlamento francês, onde tinham os discursos, né? Tinham a direita e a esquerda, né? Que inclusive foi o nascimento desses termos que a gente utiliza até hoje, né? Entre direita e esquerda. Então, parlamento francês, né? E eles vão analisar esses discursos com base na novidade, que é quão inesperado o discurso padrão, as ideias que está naquele discurso era diferente dos anteriores. Então, essa novidade, quanto os novos discursos eles estão rompendo com os antigos, né? E aí eles trazem outro conceito de transitoriedade, que é o quanto dos padrões presentes num determinado discurso vai se repercutir para o futuro, né? Eles dão essa explicação. Que para mim até eu coloquei aqui um alinhamento, que na verdade é o quanto um discurso ele está alinhado com o que veio depois, né? O quanto que ele está alinhado com as ideias que persistiram após ele, né? Então eles vão analisar com base nisso, e não necessariamente uma coisa está atrelada à outra. Por exemplo, a pessoa pode ir lá fazer um discurso super inovador, mas esse discurso não persistir através do tempo. Foi uma novidade uma inovação que não vingou. Então, ela vai ter uma baixa transitoriedade. Ao mesmo tempo, tem discursos que podem ser super inovadores e que vão ter uma alta transitoriedade. Então, para destacar esses discursos que realmente foram capazes, né, de produzir uma inovação, porque eles romperam com o passado e conseguiram persistir através do futuro, eles também vão pontuar a ressonância, que é justamente essa repercussão que os discursos inovadores vão ter, né, que são aquelas inovações que deram certo, a inovação de ideias que persistiram através dos tempos, né?
E aqui no primeiro gráfico, eles vão mostrar a relação entre a transitoriedade, que é aquela questão dos discursos que persistiram através do tempo, e a novidade, né? Que a gente pode ver que os discursos que tiveram uma maior transitoriedade são aqueles que tiveram mais novidade. E justamente porque foi um período de revolução, então foi um período em que houve uma mudança de ideias. Então, se houve uma mudança de ideias, é porque o que foi capaz de produzir a inovação foi o que persistiu através do tempo, né? Esse segundo gráfico, vou ser bem sério, eu não entendi muito bem, depois se eu puder dar uma ajudada aqui para explicar, porque eu li, reli várias vezes, mas não consegui encontrar um raciocínio. Mas eles fazem, aqui é basicamente o quanto que um discurso está distante da média em relação à inovação, enfim, essa parte eu não entendi muito bem. E aqui eles vão estabelecer nesse terceiro gráfico uma ideia, a relação entre a ressonância e a novidade dos discursos e das ideias, né? Esses discursos aqui que tem uma baixa ressonância, uma baixa novidade, são aqueles que foram ideias que foram penalizadas, né? São inovações que foram penalizadas porque elas eram muito inovadoras, mas não vingaram, né? Então, é basicamente isso. Professor, o senhor quer comentar agora um pouquinho sobre esse gráfico do meio aqui? É porque eles fizeram assim, tem um discurso aqui no momento zero, aí eles fazem a medida com 7 anos para trás, depois quer dizer, eles pegam assim, o discurso hoje, no momento zero, aí comparam com o discurso 7 anos atrás e vê quão novo que é. Daí fazem com 5 anos atrás, 3, todos esses casos aqui. Então, é só repetindo no tempo. Então, você vê que esse discurso aqui, bom, a gente não vê onde é que ele está, mas aí, depois desse discurso, a conversa está diferente do que estava antes. E perdurou durante sete períodos aqui. Então, é um jeito de pensar assim, o padrão da conversa, eles vinham falando um tipo de coisa aqui, aí no momento zero, alguém veio com uma novidade, e essa novidade persistiu, e ela é diferente, que repara que ela está abaixo, mesmo no desvio padrão aqui no intervalo de confiança, está abaixo do que veio antes. Aí, nesse caso, professor, uma dúvida aqui. Ela ficou abaixo porque agora ela já não é mais uma novidade, né? Seria esse raciocínio ou estou pensando errado? Peraí. É porque é engraçado que a gente não vê onde é que está no momento zero, né? Então, se ele tivesse aqui assim, então seria uma novidade, está diferente, e depois persistiu. Então, aí acho que a interpretação seria essa. Sabe, devia saber onde é que é o ponto zero aqui. Não, é que a distância para si mesmo é zero, né? Eu não tenho, no final, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o artigo mesmo. Eles explicaram, mas isso eu li, mas não entendi. Muito bem, aqui, ó. Essa parte aqui em que eles explicam. Professor, que eu dou um zoom. Eles fazem para cada iterado, para cada período de tempo, e depois fazem com relação ao futuro. Acho que o importante é isso, é que mudou a distância da conversa, ela vinha num lugar, daí veio uma novidade, e aí a novidade não voltou para o nível de... A maioria dos ela casos, não é mais uma novidade, né? Ela se tornou um comum. Mais para frente, quando eles vão falar sobre o papel dos comitês, eles colocam, acho que depois desse slide aqui já vai ser o próximo. Vamos lá. Então, eles analisaram, né, em questão da novidade e a questão da ressonância. E nessa terceira coluna aqui, eles mostram a ressonância dado o tanto de novidade que aquele discurso era. Então, eles pegaram que os oradores mais influentes, né, aqui nós temos que o Robespierre, e pontuaram, né, o tanto que eles inovaram e o quanto as ideias deles persistiram, né? E aqui, ó, né, aqui eles vão as classificação, né? O 3, quem está com o símbolo 3 é representante da burguesia, quem está com o símbolo 2
da nobreza, e quem está com o 1, acho que aqui não tem nenhum, não. Não, tem nenhum. Ah, não, tem só um aqui da direita. Um seria o clero. Quem está com o Gzinho na frente é porque era da esquerda, e quem tiver na frente é da direita, né? Então, aqui, ó, desses que produziram as maiores novidades, né, que mais inovaram, tiveram discursos mais inovadores e tiveram uma alta ressonância, são todos da direita, ou da esquerda, perdão, são todos da esquerda. E justamente foram as pessoas que romperam com o paradigma anterior, né, e propiciaram, né, a Revolução Francesa e todos os seus ideais. E aqui eles vão pontuar também o comitê, os comitês, porque além de fazer os discursos, né, que você tinha os oradores que iam e falavam, também tinha os comitês, que eram eram eles que produziam as informações novas. Então, eles vão ter aqui a maior novidade aqui, ó, são dos comitês que levam os novos itens, né, que são aqueles comitês que produzem as informações. Só que, no entanto, eles não têm uma ressonância tão alta quanto dos principais oradores, porque eram eles que produziam a informação, não necessariamente eram eles que levavam a novidade, que espalhavam a novidade que foi produzida, né? E esse outro comitê aqui em debate era aqueles que só discutiam as informações que já estavam acontecendo, né? E aqui a gente mostra que não necessariamente só os mais inovadores que tiveram uma persistência no decorrer do tempo, porque a direita também reagiu no sentido de não inovar, mas se mantiveram. Estavam sempre discutindo o que é marcado aqui por esse quadro, né? Que é uma baixa inovação e uma alta ressonância. Como a gente pode ver, a inovação aqui é com coeficiente negativo, com sinal negativo, mas eles têm uma ressonância bastante significativa também. E aí, aqui agora, eles vão analisar a função do comitê, que foi muito importante nesse próximo gráfico, era justamente eles que produziam as informações. Então, eles usam como recorte aqui o ano de 1790, a primeira época seria antes de 1790 e a segunda época seria depois de 1790. Então, aqui a gente vê um papel dos comitês muito grande em relação a trazer novos itens, essa questão de gerar a informação, gerar a inovação, gerar o conhecimento necessário para que houvesse toda a mudança de pensamento, né? Então, aqui o New Eaton, ele vai receber um destaque muito grande. Já que na segunda época, não. Aqui na segunda época já vai permanecer o debate. Por quê? Essa informação aqui já não vai ser mais uma novidade, né? Ela já não vai ser inicial, ela já foi aceita, já foi apresentada, já tem uma ressonância, ela já está sendo mais aceita, então ela vai entrar mais para o debate, né? E aqui a capacidade dos comitês de gerarem conhecimento vai ser reduzida, né? Então é isso estudaram esse mecanismo. A gente vê como a língua ela é muito importante, e um dos mecanismos muito bons da gente estudar a questão de como que acontece essa evolução cultural, porque que parâmetros a gente usa para medir cultura, e a língua é um bom deles. A gente já tem muitos estudando, né, sobre a língua, então ela foi achei muito interessante eles estudarem os discursos, né, como formas de ver como que aconteceu toda essa inovação, né, da Revolução Francesa, porque a gente estuda muito sendo uma coisa que já surgiu e um evento pronto, né, mas teve para romper com o paradigma anterior e você conseguir inovar aos poucos esse pensamento, não é o que a gente vê muito assim nas histórias que a gente estuda, né? E é isto. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Eu sempre esqueço, eu tinha que, quando tem essas apresentações, eu tenho que escolher um debatedor, aí é bom para começar. Sempre esqueço de fazer isso. Bom, esse trabalho ficou famoso porque ganhou prêmios depois. Ele faz um negócio um pouco diferente do que outros. Tem uns que comparam patentes, outros que comparam citações, mas esse usa a teoria da informação. Então, ele procura padrões de co-ocorrências de palavras. Essa que é a diferença. Então, é um pouquinho mais poderoso. Você dizer que é
um trabalho foi muito citado depois é uma coisa, mas se dizer que ele trouxe novidade, e tem muitos usos para isso. Então, como eu e o Marcos, a gente se inspirou nesse para fazer o nosso olhando os papers da Ampec, mas dá para fazer imagino, em diversas áreas. É uma sacada muito boa que eles tiveram para fazer esse tipo de análise, realmente. Achei muito interessante. E o título, ele começa assim com Institutions, Individuals. Uma coisa interessante é essa que as comissões, eram quantas pessoas que estavam lá falando? 400 pessoas, alguma coisa assim? Eles analisaram mais de 1000 palestrantes. Então, não sei se já foram para alguma reunião de departamento, reunião de condomínios com 10 pessoas, já é infernal. Ainda mais tem gente que fala pra caramba. Imagine esse aqui com 1000. Então, aí chegou uma hora, eles perceberam que ficava muito bagunçado. Vamos fazer um grupo, um grupo que entende dessas coisas, sai e delibera. Primeiro aí traz já alguma coisa mastigada. Então, e hoje isso está em todo lugar. O Congresso tem isso, quando você vai, até em aula, sala de aula, é comum o professor fazer isso. Vamos fazer grupinho, faz grupos, se espalhem em grupos aí e a gente se encontra daqui a meia hora para... Então, é meio uma coisa de reduzir custos de transação e organizar de um jeito diferente. Então, essas instituições talvez sejam um dos primeiros lugares que surgiu isso aí. Então, tá bom. Então, obrigado pelos apresentadores, aos apresentadores. E a gente fica assim, terça-feira a gente acaba. Eu não trouxe a prova hoje, eu sei que eu prometi que ia trazer, eu mando até amanhã. Até amanhã eu mando para vocês. E eu digo quando é que tem que entregar. E terça-feira daí vai ter o Gabriel, o Márcio e a Sofia apresentando, né? Eu acho que isso cobre tudo e daí a gente conclui. Então fica assim, amanhã eu mando a prova e terça-feira a gente se encontra. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada, professor. Tchau.